tá? É uma instrução muito linda da parte de Deus para a nossa vida. Eu quero que você se atente, né? 1 João, capítulo 1, a palavra diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciei a vida eterna, do qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também vós tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão verdadeiramente é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevo, para que o vosso gozo se cumpra. E esta mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é a luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e seguirmos andando em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz, como ele na luz está, louvado seja Deus, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Glória a Deus. Versículo 8: e se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Oh, glória. Versículo 9: se confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, aleluia, e nos purificar da injustiça. Versículo de número 10: se nós dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Louvado seja Deus. E tem um versículo à parte que eu vou ler aqui depois para glorificar o nome de Deus. Irmãos, Heleba calabaio, semi calabaruzi de calabaio, helema calatsimardzi baruzi. A graça e a bondade de Deus na nossa vida é uma coisa extraordinária. Nós podemos chamar isso de evidência, tá? Que é isso, pastor? É alguém que está falando ou alguém que está escrevendo acerca daquilo que ela viu, tocou, viveu, presenciou. E isso vai chamar muito a nossa atenção. Por quê, pastor? Porque há um peso espiritual, há uma confirmação muito grande. É claro que nós estamos falando de alguém que é apóstolo de Cristo, alguém chamado João, que ele viveu no mesmo período com Cristo, ele foi chamado. Esse João é o João, irmão de Tiago, filho de Zebedeu, pescador antes de conhecer a Cristo. É dele que estamos falando. É ele que é o autor dessa carta. É ele que é o autor do Evangelho de João. Ele que é o autor da primeira, da segunda e da terceira epístola de João. Ele é o autor também do Apocalipse. É a ele revelado o Apocalipse. Então nós estamos falando de alguém que é profundo, não só na vivência com Cristo, mas daquilo que ele viveu como experiência após a ascensão de Cristo.
após Jesus ir ao Pai e dizer aos discípulos, aos apóstolos, que eles teriam a mesma autoridade, ia ser dado a eles a mesma unção, a mesma autoridade da palavra que operava neles, da mesma forma que Cristo operava, eles também iriam operar. Jesus foi mais profundo ainda com eles e disse em certa vez que milagres maiores do que ele próprio, Cristo, nós faríamos no seu nome. Então nós estamos falando de alguém que deixou tudo, alguém que renunciou tudo para viver com Cristo, para ter um ministério com Cristo, a saber de ser o único apóstolo. E eu preciso deixar isso muito claro para os irmãos. Ele é o único apóstolo que aparece na Bíblia quando Jesus está crucificado, quando Jesus está no Gólgota, no Monte da Caveira. Ele é o único apóstolo que está aos pés da cruz. Ele é o único discípulo que presencia, aleluia, louvado seja Deus, a via dolorosa e presencia o Cristo, nosso Senhor, crucificado. É Ele, o nosso irmão João, esse que é profundo nas palavras quando ele diz sobre o amor, porque de fato ele encontrou o amor sobrenatural em Cristo, na pessoa de Cristo. Se nós olharmos para a Bíblia diz que certa vez ele vê pessoas, um grupo de pessoas falando acerca de Jesus, usando o nome de Jesus para expulsar demônios, para curar enfermos. E também ele presencia pessoas que blasfemavam, pessoas que não andavam com eles, mas faziam uso do nome de Jesus. E também pessoas que blasfemavam acerca da pessoa de Cristo. Isso trouxe ao coração de João, um grande desejo de pedir uma oração, se era permissível ele orar, para que descesse fogo naquela cidade. Perceba que João, ele vai ser repreendido pelo nosso Senhor, para que ele seja entendedor do propósito do Senhor, assim como Pedro um dia provou de ser repreendido pelo amor de Cristo. E como somos repreendidos pelo amor de Cristo, ele traz em nós uma confirmação, ele traz em nós vida. Eu vou repetir, quando a exortação vem por intermédio da pessoa de Cristo, com o propósito de nos repreender pelo amor, a Bíblia diz em Apocalipse que o Senhor repreende, castiga ou exorta, como estão em várias traduções, mas o princípio é repreensão, o princípio é exortar, testificar, ensinar. Ele ensina quem ele ama, ele exorta quem ele ama, porque ele é verdade. E quando nós saímos do trilho da verdade, quando nós saímos do trilho do evangelho, do amor, ele é fiel para nos repreender, para que eu e você possa retornar, para que eu e você possa entender que o amor dele é profundo, que o amor dele é sobrenatural. E o amor dele é o propósito que dá legalidade à nossa comunhão com ele, de sermos exortados. Como eu dizia, uma vez a Bíblia diz que eles descem do monte, eles descem e ele diz que é chegado a sua hora. O Cristo, nosso Senhor, preparava os seus discípulos para tal dia, ele preparava os seus apóstolos, os seus amados, para o dia que ele seria entregue à mão dos pecadores. Era permissivo, era um propósito de Deus, do Pai, que ele seja entregue. Então ele tem a missão de preparar os discípulos para esse dia. Quando chega esse dia, a Bíblia diz que um servo, quando ele chega juntamente com os soldados de Roma, a Bíblia diz que Pedro ele arranca a orelha do soldado, desse servo, com uma faca, com uma espada, na bainha. A Bíblia diz que o Jesus, o nosso Senhor, ele no mesmo momento ele repreende a Pedro dizendo: olha Pedro, por acaso, se eu não preciso de alguém para me defender aqui, eu não pediria ao meu Pai uma legião de anjos à minha defesa? Porém, Pedro, guarda
esta faca na sua bainha, guarde essa espada, porque quem com a espada fere, com a espada será ferido. Que quem com elebacalabaio, ninaracel. E muitas vezes eu vejo pessoas, ou às vezes somos levados a ver pessoas a testificar, e isso é opinião, mas eu prefiro ficar com a palavra, quando a Bíblia diz que com a mesma espada que nós ferimos, com a mesma espada nós seremos feridos também, com a mesma espada que nós ferimos pessoas, da mesma forma seremos feridos pela espada. É Jesus nos ensinando que se nós não plantarmos misericórdia, não tem como colher misericórdia. Então a lei da semeadura, ela é válida. Não tem como uma árvore boa dar maus frutos, não tem como uma árvore má dar bons frutos. Essa é a lei da palavra. Então nós percebemos isso, porque em Mateus capítulo 7, me perdoa, ele diz: com a mesma medida que você mede, com a mesma medida seremos medidos. Mas quando somos, olha a ceia, quando somos repreendidos pelo Senhor, somos repreendidos não para ser condenado, mas somos repreendidos para que gere vida. Para não sermos condenados com o mundo. Então pega essa visão. Quando o João abre essa epístola, ele está dizendo que desde o princípio, desde o início de todas as coisas, ele está dizendo: nós vimos, nós tocamos, nós vivemos, nós falamos do que ouvimos, do que tocamos, do que vivemos, do que compartilhamos. Oh, glória! Então, perceba uma coisa. Olha a visão. Eu não estou dizendo que a palavra de quem nunca viveu não tem peso. Ela tem peso. Um exemplo. João capítulo 3, Jesus disse: Nicodemos, eu falo daquilo que vivo, da onde eu vim. Ninguém pode falar do céu senão aquele que desceu do céu. Então eu falo e testifico daquilo que vivo, daquilo que sou. Então, para nós entendermos, é diferente quando uma pessoa como eu, por bondade e misericórdia de Deus, outra hora usuário de droga, outra hora tinha vício da bebida alcoólica, fumava cigarro, fumava maconha, e testificar para uma pessoa que eu passei por isso, que eu vivi isso, que pela bondade e misericórdia do Senhor Jesus Cristo, nós vencemos isso. Então, há uma confiança maior daquele que está ouvindo, há uma confirmação. Da mesma forma que João está falando, desde o princípio nós falamos, pregamos daquilo que vivemos, daquilo que presenciamos. Nerebaio, semandaio, elemacalabaio. Isso vai trazer um sentimento, vai trazer uma confiança, uma comunhão, que é o propósito de João mencionar isso na carta, é de que pela mensagem dele, Jesus, nós vimos, ouvimos, os seus milagres nós vimos, presenciamos, ouvimos, o seu amor nós vimos, presenciamos, vivendo. Então ele diz, essa palavra da vida foi revelada, a vida em Cristo foi revelada. Por isso eu falo da vida eterna, porque foi apresentada, foi revelada, e eu vivo ela. Então Deus está dizendo, tudo que nós vivemos, todos os propósitos que nós passamos com Ele, dele, fica muito claro, fica muito objetivo. Certa vez pessoas me perguntam, pastor, como? Como? Aí eu testifico, ele fez um milagre. E às vezes ela vai tirar uma dúvida ainda mais com uma pessoa que conhece. Você já passou por isso. Quem sabe o que eu estou falando aqui não é novo para você.
Uma pessoa que te viu outrora, ela vai falar, quem sabe alguém falar, você acha o pastor Laércio? Será que ele era isso mesmo? Será que ele era viciado mesmo? Aí de repente ele encontra uma pessoa que até usou comigo, que até presenciou, que até participou comigo. De repente numa conversa, é mencionado esse assunto. E de repente nós vemos o nome de Deus entrando, a confirmação. Então isso é uma evidência. Isso é uma evidência de alguém que viveu, que presenciou. Minaracalabaio de calabaruzi de calabaio. Narai de calabacindai do combidaio. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Que Deus hoje tocou muito forte no meu coração, simplesmente para mim dizer algo para alguém que está nos ouvindo nessa noite. Ei, levanta a cabeça e resplandece, irmão. O que você está passando, o que você está vivendo, você tem que enxergar lá na frente, que depois dessa vitória um grande testemunho será confirmado, testificado, para o nome do Senhor Jesus Cristo ser glorificado. Narabacalabaio. Hoje eu não vou entrar em muitos detalhes. A palavra, ela tem endereço. A palavra por si só, ela encontra o seu alvo e faz dela uma transformação, uma testificação maravilhosa no nosso coração. E é isso que João está dizendo. É isso que João está testificando. Aí sabe o que ele diz? Se nós falamos que vivemos nele e não enxergamos que ele é a luz, e se nós dissemos que ele é luz e que nós somos luz, mas mentimos, estamos em trevas e somos mentirosos. Você percebe que João, ele vem com todo o amor, com todo o carinho, mas ele não deixa de ser verdadeiro. Então ser verdadeiro também é uma evidência do amor. Falar a verdade também é uma evidência do amor. Alabacalabaio. Ser verdadeiro com seu cônjuge também quer dizer que você está amando ela. Você pode não entender isso, mas eu vivo isso. Eu sei muito bem o que eu estou pregando para os irmãos. Daquilo que vivo, daquilo que sei, daquilo que prego, daquilo que tenho presenciado, daquilo que tenho vivido. Pela bondade, pela graça e pela misericórdia. E eu começo a entender que em tudo Deus está nos ensinando, que em tudo Deus está preparando um momento, que em tudo Deus está preparando uma nova história, que em todo o tempo Deus está preparando um novo caminho, para que você viva, para que você dê fruto, para que você elebacalabaio. E sabendo disso, ele vai dizer, para que nós andamos em comunhão com ele. Porque ter comunhão é ser verdadeiro, irmão. Ter comunhão é falar da verdade. Relebai de calabarúzia. E o tempo que nós vivemos, quando começamos a ser verdadeiro com as pessoas, parece que nós somos errados. Infelizmente, o tempo que vivemos, parece que ser verdadeiro nos tornou pessoas impuras, incorretas. Mas ser verdadeiro traz pureza, ser verdadeiro traz transformação, ser verdadeiro traz vida, necalai de comidaio, porque ele é luz e nele não há trevas, porque ele é luz, ele é o verdadeiro, ele é o alfa, ele é o ômega. Ser verdadeiro traz juízo, traz justificativa, traz justiça. Alebacalabaio. Sabe o que ele diz? Não adianta o pastor estar aqui na sua frente dizendo que ele não tem pecado. Se eu dizer para os irmãos que eu não pequei, eu já estou mentindo e pecando novamente, mas eu vivo daquilo que muitas vezes eu pequei contra Deus, e pelo caminho que eu entrei do pecado, o Senhor é tão bondoso, tão misericordioso, que Ele fez, olha a importância de ser verdadeiro. Versículo 10, se pecamos e dissemos que não pecamos, somos mentirosos e a palavra não está em nós. Mas sabe o que eu achei graça, bondade? No versículo 9, olha que interessante. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar
Aí eu te pergunto, como você quer ser perdoado se você não é verdadeiro? Como você quer ser perdoado se você não fala a verdade? Como você quer ser perdoado? Elebacalabaio de calabarúzia. Se é mais fácil você justificar pecado de pessoas. Como você, se dissemos que somos santos, que somos verdadeiros, se não há verdade em nós, se omitimos, se não temos coragem de falar a verdade, se não temos coragem de se abrir para o nosso parceiro, para a nossa esposa. Como você pode dizer que estamos em Cristo se nós temos vergonha de falar a verdade? Como você tem vergonha de Cristo? Elebacalabaio de calamandaio. Porque se a verdade não está em nós, como podemos dizer que somos dele? Como se a treva reina em nós, podemos dizer que estamos na luz? Telebacalabaio. Sendo que a palavra está dizendo, não há espaço para trevas quando alguém está em luz, e não há espaço para luz para alguém que está em treva. Então, o que ele está dizendo? Não há verdade em uma pessoa que não confessa o pecado. Não há verdade numa pessoa que não reconhece Cristo. Então não adianta me levar e você se enganar, porque ele mesmo está dizendo, se você não confessa, não há pureza. Se você não confessa, não há verdade. Se você não confessa, não alcançamos misericórdia. Se você não confessa, não alcançamos graça. Se você não confessa, elebacalabaio, Deus está dizendo, aonde está o amor? Aonde está a verdade se nós temos vergonha de falar a verdade? Se nós estamos em Cristo, por que não dizemos a verdade? Se estamos em Cristo, por que omitimos a verdade? E ele está dizendo aqui, não há comunhão para quem não é verdadeiro. Não há como você falar que estamos em Cristo se não temos a capacidade de falar a verdade. Não temos a capacidade de confessar o nosso pecado. Mas é mais fácil apontar o pecado do irmão do que confessar o nosso pecado. É mais fácil apontar pessoas que estão na igreja, pessoas até que estão fora da igreja, do que colocarmos o nosso joelho no chão e confessarmos o nosso pecado. A Bíblia diz que quem confessa com a sua boca alcança a misericórdia de Deus. Então eu não consigo entender como a nossa geração se diz que está em Cristo, se nela não há verdade. Se a nossa geração diz que está em Cristo, mas não tem capacidade de falar a verdade, se não tem capacidade de pedir perdão dos seus pecados e de confessar os seus pecados. Porque eu entendo uma coisa, se Jesus nos perdoou de todo o pecado, se ele quer que nós confessamos o nosso pecado, eu te pergunto, aonde estão os verdadeiros? Vou te dar um exemplo. Sabe o que a mulher do poço fez? Quando Jesus disse que ela tinha 5 maridos e nenhum era dela, sabe o que ela fez, irmão? Ela foi na cidade e falou, esse homem é um profeta, ele é o Cristo, porque ele tem revelado coisas sobre a minha vida, ocultas e profundas. Pastor, por que o senhor não tem medo de falar que outrora você era usuário? Pastor, por que o senhor não tem medo de falar que outrora você traiu sua esposa? Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que depois que eu me tornei uma nova criatura, uma nova vida se fez. Sabe por que eu não tenho medo de falar isso para os irmãos? Porque quando eu pequei contra a minha esposa, eu falei a verdade para ela. Porque sabe o que a Bíblia diz? Que a verdade liberta. Aí sabe por que você não se libertou ainda? Porque você continua mentindo. Olha o que ele diz: se nós falamos que não temos pecado, mentimos para nós mesmos. Aí sabe por que você não conseguiu se libertar ainda? Sabe por que você não sai dessa vida? Porque você continua mentindo para si mesmo. Você não se libertou verdadeiramente, sabe por quê? Porque você tem medo de falar a verdade, de quem você era. E sabe o que Jesus está dizendo aqui? Não tem como você falar que está na luz se você tem medo de falar o que eu fiz. Pastor, mas as pessoas vão me julgar. Mas sabe por que a Bíblia diz que não há nenhuma condenação para quem está em Cristo? É para quem está na luz, é para quem não tem medo de se confessar, para quem não tem medo de falar a verdade.
Narabai de Combidaio. Eu sinto uma graça divina de Deus aqui. Eu sinto uma unção de Deus aqui. Elebacalabaio. E o meu corpo tá todo arrepiado e Deus está dizendo: fala para minha igreja, meu filho, que tá faltando verdade. Elebacalabaio. Fala para o meu povo que está faltando no casamento deles verdade. Fala para o meu povo que tá faltando comunhão na igreja porque falta verdade. Elebacalabaio. Elevassominarabacalabaio. Nós falamos que vivemos em comunhão, mas temos, Eleminaço, Bidaio, Bidaruzi de Calabaio, mas nós suportamos uns aos outros. Pidai, Shomidai de Calamarúzia. Aí pecamos e não queremos confessar. Sabe o que eu aprendi, irmãos? Se um advogado vai te defender, você tem que ser no mínimo verdadeiro com ele. Porque não dá para um advogado te defender se você não é verdadeiro com ele. Aí eu vou ler o versículo que eu não li ainda, porque eu estou deixando para o final, porque Deus falou para mim. Capítulo 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então o intuito do evangelho, o intuito da carta, o intuito de nós estarmos em Cristo é de não pecar. Mas somos imperfeitos, somos falhos, somos fracos, pecadores. Aí ele diz: o intuito é de vocês não pecar. Ele não está dizendo que você não vai pecar. Ele está dizendo que o intuito é de Ninai, Job, Narabacalabaio. Aí ele diz: e se alguém pecar, um advogado temos para com o Pai. Olha o que ele diz: Jesus Cristo, o justo. Ele é fiel e justo. Mas você quer que eu fale para você por que Jesus não te defendeu ainda? Você quer que eu fale por que o diabo continua te acusando ainda? Porque você não foi o verdadeiro que seu advogado ainda. Narabacalabaio. Você não teve a capacidade de se confessar para o seu advogado ainda. E se, olha o que eu tô falando, através do Espírito. Se você não for aberto com o seu advogado, no dia do juízo, corre um sério risco dele falar: mas eu não te conheço. Alamandjomia. Inagarabajomi Kalatsibarúzia. Sabe o que a Bíblia diz? Que uma vez que eu e você se tornou uma nova criatura, os nossos pecados são jogados no mar do esquecimento e nem Deus se lembra dele. Aí eu te pergunto: até quando eu e você vai ficar se enganando? Até quando eu e você vamos parar de nos enganar dizendo que nós não temos pecado, que nós não temos capacidade de suportar o nosso próximo e queremos tocar no corpo e no sangue de Cristo? Como que eu vivo e o que eu falo para os irmãos é muito claro e muito objetivo. Aqui vai um recado para Ebenezer. Porque o recado que eu vou transmitir para Ebenezer, para o ministério a qual eu pastoreio por bondade e misericórdia, vale para todos, porque o evangelho é um só. E se você que está nessa live não faz parte do nosso... Pega essa visão aqui para você dar glória a Deus. Hoje eu estive pensando e eu falei: Deus, muito obrigado por o Senhor nos dar uma oportunidade. Nós não vamos ceiar nesse sábado nem no domingo, era o planejamento da ceia. E eu glorifiquei a Deus por não ceiar, irmãos. Sabe por quê? Porque nós como igreja, Ebenezer, nós temos que aprender muito. Como eu vou servir o corpo e o sangue do nosso Senhor, sendo que temos um corpo de obreiro que não fala a mesma palavra, a mesma língua? E eu não estou falando daquilo que eu ouvi. Eu
Eu estou falando daquilo que eu sei, daquilo que eu vivo. E aqui vai uma palavra, não vamos desabafar, uma palavra. Porque eu não preciso desabafar, eu preciso te ensinar. Preciso falar para a igreja a verdade. Quando é que eu e você vai parar para analisar? Quando é que nós vamos olhar para as pessoas que estão ao nosso redor, ver o pecado delas e falar: Senhor, tem misericórdia da vida dela? Sabe o que eu fico achando engraçado em nós? Sabe o que eu conversei com 4 pessoas hoje, cada um de uma igreja, cada um de uma religião. Sabe o que eu fico impressionado em nós? Em nós, cristãos. Nós que estamos na igreja, nós somos obreiros da casa de Deus. Que nós chegamos na igreja tudo sujo. Nós chegamos na igreja com uma ovelha desgarrada, suja e imunda. Nós chegamos na igreja porque o mundo não quis nós. E ele tanto nos amou. Aí ele dá uma limpada. Nós batizamos, se tornamos nova criatura e começamos a ser juiz dentro da igreja. E não temos a caridade, o amor, como obreiro, de se unir como um corpo eclesiástico de Cristo, para ajudar pessoas, para orar por pessoas. Aí é mais fácil nós se juntar para fofocar. É mais fácil nós se juntar para apontar. Aí eu te pergunto, há verdade nisso? Aí você se junta com um monte de grupo, mete o pau no pastor Laércio, mete o pau na igreja. Se o pastor abre a igreja, o pastor está fora. Se o pastor não abre, o pastor não tem fé. Aí você mete o pau no seu pastor, você mete o pau nos obreiros da sua igreja, e você quer que eu sirva ceia para você. Eu estou debaixo de uma autoridade aqui. Narabacalabaio. Eu não preciso manifestar dom de línguas para você saber que eu estou cheio de Deus e que eu estou pregando a verdade para você. O mesmo Espírito que me usa aqui é o mesmo que testifica aí. E se não for Deus que usa esse pequenino aqui na terra, que ele risca o meu nome do livro da vida. Eu acharia bom, Ebenezer, eu e você rever o nosso conceito. Porque você se escandaliza de sair da sua casa para enfrentar a pandemia, para ir para o culto. Mas você não se escandaliza de sair da sua casa para ir na casa dos seus parentes falar mal da igreja. Você não chama a polícia pro seu vizinho que vive tocando funk de madrugada aí, altas horas batendo aí. Você não chama a polícia. E você diz que está na luz. Você vive metendo o pau nas pessoas da igreja e quer tocar no corpo e no sangue de Cristo. E você se acha tão puro, tão limpo. Sabe o que você faz? Você esquece que um corpo é feito de muitos membros e cada membro é importante. E você deve entender que se uma parte desse corpo está impossibilitada, ela afeta todo o corpo. Aí no grupo da igreja, quando o pastor dá um recado, você não diz amém.
Você não procura o seu pastor para falar para ele nada, mas para falar mal dele, para falar da igreja, para falar que ele não tem visão, você procura todo mundo. Procura eu, querido. Você acha que eu tenho medo de rede social? Você acha que eu tenho medo do que eu estou falando aqui? Deixa eu dar um recado pro meu corpo de obreiro aqui. Pastor, por que o senhor não reúne? Estamos reunidos aqui, ó. Estamos juntos aqui, não estamos? Para de ser juiz e seja servo. Sabe o que eu acho engraçado dos obreiros? Que eu não vejo ninguém visitar pessoas para orar, para impor as mãos, para visitar, mas passa a juntar para meter o pau. Sim. Então eu tô calejado com isso, irmão. E eu não vejo a hora de olhar na bola do seu olho. Então deixa eu te dizer uma coisa. O mesmo advogado que me defende é o mesmo que te defende. Só que a diferença é que ele sabe quem está errado e quem está certo, querido. Então vamos refletir essa semana. Vamos entender quem somos no corpo. Vamos ser verdadeiro. Porque quando a igreja se reuniu, nas primeiras lives aqui, todo mundo: ô pastor, eu quero ir pro templo. Pastor, não vejo hora de ir pra igreja. O tempo abre e ninguém vai. Aí sabe o que o pastor fica triste? Porque você reúne com um monte de gente para falar. E você tem meu telefone e você nunca me liga. Você diz que eu sou um mau pastor, mas você não me liga, você não fala comigo. Você não se confessa o que você está sentindo. Você não se confessa. Hã? E eu tenho que me expor aqui. Hã? Oh, glória! Então deixa eu falar pra você. Eu falo aquilo que vivo, queridão. E eu vou deixar um recado muito claro, muito objetivo aqui. A Ebenezer não é a única igreja. Você não está satisfeito, irmão? Você não consegue ter comunhão? Procura um lugar para você ter comunhão. Mas eu não vou deixar de falar a verdade para você. Eu não vou deixar de falar a verdade para você, Ebenezer. Porque o que esse pastor aqui fala, é o que eu vou falar sempre. O dia que eu estiver em pecado, o dia que eu estiver no adultério, o dia que eu estiver usando o nome de Cristo em vão, nesse altar aí, ou aqui mesmo, eu quero que Deus levante um profeta diante de todas as minhas ovelhas. Eu quero que o dia que eu estiver pastoreando mal o meu rebanho, que eu não estiver preocupado com o meu rebanho, aquele que me confiou, que ele levante um profeta na frente da igreja inteira. Porque tudo que eu vivo, eu testifico para os irmãos em cima desse altar. Quando eu faço uma visita para um membro, eu falo do que eu vivo. E eu não tenho medo de falar para os irmãos, e não tenho vergonha de falar para os irmãos, que eu tive um problema no meu relacionamento, um desentendimento com a minha esposa. Eu não tenho vergonha de falar para os irmãos que teve um mês ou outro mês que eu não tive condições de dizimar. Sabe por quê? Porque o que eu vivo é a verdade. Não adianta eu falar para você que eu fiz se eu não fiz. Aí eu vou testificar para você
para aumentar a sua fé, e você não tem capacidade de orar pela vida do seu pastor e de entender que ele está testificando para você que numa outra hora ele errou e Deus deu uma oportunidade dele acertar. Então aí vai um recado para todos em Cristo Jesus. Você quer saber quem eu sou? Pergunta para minha esposa, querido. Porque eu sei que essa verdade está em minha vida. E eu posso olhar aqui, ó. Eu sei que esse vídeo pode rodar, não sei onde ele pode chegar. E tudo que eu tô falando aqui pode ser um dia usado contra mim. Eu não me preocupo pelo que os homens vão dizer, eu me preocupo pelo que me espera no trono branco, no dia do juízo, porque a esse eu vou prestar conta. Eu não temo um homem que pode só matar minha carne. Sabe quem eu temo? Ao Deus que pode matar minha carne, tirar o espírito de mim e mandar minha alma para o inferno. É diante dele que eu tô aqui nessa noite. Então vamos refletir, igreja. Para de apontar os outros. Você diz ser igreja, e você é contra a igreja abrir. Você diz que a igreja... Então deixa eu dar um ensinamento para você. Tema a Deus e tema a palavra. Porque se você estiver em Cristo, Cristo está em você. E se Cristo está em você, Ele é verdade. Ele não mente. Não vem falar para mim que o Espírito tocou você. Aí você deu uma abafadinha. O Espírito é verdadeiro. O Espírito é verdade. O Espírito não se escarnece. O Espírito não mente. Fica com essa palavra, irmãos. Essa aqui é aquela para ir direto mesmo. Essa daí é para constranger sua alma, seu espírito. Porque uma coisa eu aprendi. Se você dedicar esse tempo que você tem para cuidar e falar mal da igreja, você cuidar da sua vida, do seu ministério, você vai voar. Você é tão perfeito que a igreja não é pequena para você. Então um dia que você se sentir assim, se essa palavra tá queimando aí para você mudar, ou se é duas coisas, se ela tá queimando para você se rever, glorifica a Deus, bate o joelho e agradeça. Mas se ela tá te confrontando a ponto de você querer falar, vou abandonar tudo, vou parar tudo, deixa eu falar pra você, vai orar. Porque você corre um grande risco de se tornar um fariseu dentro da igreja. E eu vou falar o que eu falo pra todo mundo aqui. Quem precisa de médico é o doente. Ou você não percebeu ainda? Ou você vem falar pra mim que você não entendeu ainda que dentro da igreja só tem doente, que precisa de um médico. Hã? Então eu vou falar o que João escreveu aqui. Eu vos falo isso pelo que vivo, testifico isso pelaquilo que presencio, pelaquilo que ouço, pelaquilo que vejo. Amém, queridos? E hoje o negócio, quando é para estralar mesmo. Amém? Então você adora Ele aí. Hoje não vai ter louvor. Hoje vai ter reflexão.
Hoje eu não vou para um louvor. Hoje eu vou encerrar assim. Pra você parar de olhar pro lado de fora e olhar pro lado de dentro. Amém? E Ebenezer, pega essa raiva que você tá de mim aí agora, vai pro joelho. Pega isso daí que você vai falar. O pastor tá fora de falar isso na internet. E vai orar pela minha vida. Só que uma coisa eu falo pros irmãos. Eu sei que muitos frutos nós iremos colher através dessa palavra. Muitos. Muitos. E pode ficar tranquilo, Ebenezer, que os irmãos que não estão participando da live, eu pego quando voltar aos cultos. Fica em paz. Fica tranquilo. O pastor sabe o que está fazendo. Porque assim, ó, para assistir a live do ministério que você congrega não dá. Vai participar de outros dá. Para ouvir a pregação do seu pastor, do ministério que você congrega 1 hora não dá. Mas para ficar assistindo pornografia, para ficar assistindo Netflix, aí dá. Então olhe para dentro de você e vê onde você precisa mudar. Onde você precisa rever o nosso conceito como igreja. Olhe um pouquinho lá atrás e vê quão imundo eu e você era. E que tá chegando gente conosco que precisa passar pelo processo que eu e você tá passando. Mas eu e você não quer entender o que os outros passam. Então eu vou te dar uma lição mais uma vez. Para de querer discernir o mistério na vida dos outros. Para que essa conversa, que essa ladainha, que não edifica nada, de achar que o fulano, o ministério do Beltrano não vai, por causa disso, disso e daquilo, e você não sabe o mistério que Deus tem com você próprio. Se acha pelo menos onde você está no reino, quem você é no reino, para depois você olhar para as pessoas. Porque a Bíblia diz que antes de eu tirar o galho do olho do meu irmão, tem que tirar a trave que está no meu. Você não consegue nem saber quem você é no altar, como você vai saber do seu irmão? Amém? Fica com essa mensagem. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Amém? Estenda a sua mão e curva a sua cabeça, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, não esteja só hoje com a amada igreja, mas sim para todos sempre. Todos digam amém. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Uma ótima semana a todos. Que o amor de Cristo brilhe, ilumine os nossos caminhos, a nossa mente, a nossa visão. E aprendemos a ser verdadeiros, no mínimo, e confessamos, para o nome de Deus ser glorificado. Até a próxima, fica na paz.